Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o protozoário Giardia, que causa a giardíase, e nós somos alunos de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix de Castelo. Nosso grupo é formado por Gabriel, Gustavo, Larissa, Laura, Núbia e eu, Stephanie. A gente falar um pouco sobre o parasito. Ele é uma zoonose, então ele infecta tanto homens quanto animais e tem baixa especificidade ao seu hospedeiro. Tem uma transmissão passiva pela via de infecção fecal-oral, que é a ingestão de cistos em água ou alimentos contaminados. Tem um ciclo monoxeno, onde a participação apenas de um hospedeiro. E há duas formas evolutivas, a de cistos, que é encontrada no meio ambiente, e a de trofozoídos, que é encontrada dentro do hospedeiro. Agora, a epidemiologia. Em áreas carentes, onde há um baixo saneamento básico e uma baixa educação sanitária, são locais propensos para a contaminação. Por não terem ou ser limitado o acesso à água potável para a higienização das mãos e dos alimentos, pode haver essa contaminação. Também o descarte errôneo, já da água e dos lixos que são jogados ao meio ambiente, contaminando o local onde passam os animais ou outras pessoas. A faixa etária em cães de 0 a 6 meses são propensas também à contaminação por não terem tido nenhum contato com esse patógeno anteriormente. Crianças de 0 a 6 meses também são mais propensas, por estarem em ambientes de creche ou escola fundamentais, que têm mais contato com diversas outras crianças e ainda a má formação dos hábitos de higiene. Ou seja, eles não têm aquele costume de lavar as mãos, eles ainda têm aquele hábito de pegar objetos na mão e colocar na boca. Isso facilita a contaminação. Também, alguns locais são mais propensos, como praias, parques e praias, onde temos os animais errantes, como cães e gatos, que têm um grande fluxo na região, e eles são vetores de diversas doenças, entre elas a giardíase, e esse fluxo pode ter mais contaminação no solo. E um fator também que é bom ressaltar é o mau hábito de tutores de não recolherem as fezes dos seus animais quando estão passeando com eles, já que seu animal pode ser assintomático e contaminar o solo, que pode infectar tanto pessoas que por ali passam, animais de ruas que não são infectados e até mesmo outros animais que estão passeando. Agora, falando sobre o ciclo de vida, a giardia apresenta duas formas biológicas, a cística e a de trofozoito. Os cistos são infectantes, resistentes e inativos, enquanto os trofozoitos são ativos e móveis no hospedeiro. A infecção ela ocorre principalmente pela via oral, através do consumo de água e alimentos contaminados com os cistos da giardia, e no estômago, a presença de enzimas digestivas como as proteases, além do pH acidificado, fornecerão condições desfavoráveis para os cistos ingeridos, fazendo com que ocorra o desencistamento e logo se transformando em trofozoitos. Chegando ao duodeno, os trofozoitos irão se aderir às microvilosidades intestinais por meio da estrutura nomeada disco suctório, e assim as secreções biliares e os glicídios presentes nessa porção do intestino irão estimular a multiplicação destes por fissão binária, causando o encobrimento da mucosa intestinal pelos protozoários e, por último, a síndrome da má absorção intestinal. E uma parcela dos trofozoitos irão se desassociar da parede intestinal, alcançando o íleo, que é a porção final do intestino delgado, e em condições alcalinas e com pouca disponibilidade de água e nutrientes, dificultam a sobrevivência desses parasitas, dessa forma provocando o seu encistamento.
e posteriormente esses cistos contendo trofozoítos serão eliminados através das fezes do hospedeiro no meio externo, permanecendo viáveis por um longo tempo. E no próximo slide mostram-se na imagem histológica trofozoítos aderidos à mucosa intestinal. Sinais e sintomas clínicos. A maioria das infecções é assintomática e autolimitada, podendo haver a eliminação de cistos por longos períodos. Os sinais clínicos são diarreia, esteatorreia, borborigmo e perda de peso. Quadros crônicos estão associados à desnutrição, que leva a má absorção de gorduras e vitaminas. Os indivíduos que nunca entraram em contato com o parasita antes podem apresentar diarreia aquosa explosiva com odor fétido e dor abdominal. Diarreia, náusea, vômito são sinais comuns. O sinal característico é esteatorreia. Sinais clínicos são mais evidentes em cães jovens, pois nessa faixa etária eles manifestam a doença de forma assintomática, aumentando a contaminação do ambiente. Sintomas de giardíase aguda são diarreia, mal-estar, esteatorreia, cólica abdominal, flatulência, náusea, vômito, febre, constipação e urticária. A giardíase crônica pode seguir a fase aguda ou pode desenvolver na ausência. Os sintomas podem incluir fezes soltas, esteatorreia, perda de peso, má absorção, mal-estar, fadiga, cólica abdominal, flatulência e depressão. Seus sintomas podem ser contínuos ou episódicos, persistindo por anos, e o paciente não necessariamente desenvolve manifestações agudas. Destacando então as principais fisiopatogenias causadas pelo protozoário Giardia, ressaltando o ciclo de vida citado pela Núbia. Os trofozoítos no intestino delgado proximal, eles têm a capacidade de se aderir na mucosa intestinal. E os trofozoítos que não conseguem se aderir na mucosa intestinal, eles vão avançar para o intestino grosso na forma infectante como cistos e vão ser eliminados para o meio ambiente via fezes. No slide a seguir, será abordado essas principais fisiopatogenias causadas pela infecção. O intestino delgado, ele é o foco principal das anormalidades estruturais e funcionais. Essas anormalidades, elas consistem em uma atrofia parcial moderada das vilosidades ou atrofia subtotal vilositária. As vilosidades do intestino delgado, elas são revestidas por um epitélio simples colunar, com microvilosidades e células caliciformes. As anormalidades acometidas no epitélio intestinal, elas causam um quadro de má absorção intestinal, debilitando a capacidade de absorver os nutrientes. Acontece também o aumento na profundidade da cripta e o encurtamento ou a ruptura das microvilosidades. As junções estreitas epiteliais intestinais podem ser comprometidas. O epitélio que reveste internamente o intestino delgado, ele é especializado em absorver nutrientes e ele permite que esses nutrientes eles passem da cavidade intestinal para o sangue. As deficiências das enzimas do epitélio de borda e escova no intestino delgado, incluindo principalmente as disacaridases como a lactase, podem ser comprometidas. Essas deficiências enzimáticas epiteliais, elas contribuem provavelmente para os sintomas de giardíase sendo aguda ou crônica. No próximo slide, há uma figura ilustrativa na forma microscópica de alta ampliação de uma biópsia na mucosa do intestino delgado, em espécie no duodeno de um paciente comprometido pela doença. Dando continuidade, então, às principais fisiopatogenias. Indivíduos com fibrose císticas ou deficiências de imunoglobulinas, eles tendem a ter uma doença mais grave, talvez por causa da deficiência na IgA secretora e a imunidade mediada por células. Indivíduos com HIV positivo, eles têm o comprometimento de resposta imune contra o parasito. A giardíase crônica, ela pode se assemelhar a outras doenças associadas à má absorção intestinal, como a doença inflamatória intestinal.
E um estudo, ele demonstra que a giardíase crônica, ela pode afetar o crescimento e o desenvolvimento em crianças. Esse estudo citado no slide, ele foi referenciado de um artigo publicado sobre giardíase crônica. Ele é caracterizado e aprofundado em crianças colombianas, que a giardíase ele é um forte preditor no atraso e no desenvolvimento dessas crianças. Essas foram as principais fisiopatogenias encontradas da infecção. Diagnóstico. Para um diagnóstico bem-sucedido, preconiza-se a avaliação sintomatológica do paciente. Entre elas se destaca náuseas, vômitos, diarreia persistente, dor abdominal, perda de peso e entre outros sintomas já citados pelo Gabriel. Além disso, é crucial que seja realizada a anamnese, para assim obter informações em relação a viagens e locais frequentados, tendo em vista que uma pessoa que viajou para diversos lugares e frequentou locais endêmicos está mais propensa à infecção. Bom, o diagnóstico ele deve ser realizado à base de exames laboratoriais. Entre eles, se destaca a técnica de Fauci, que também é chamada de centrífugo-flutuação no sulfato de zinco. Essa técnica ela consiste em um teste coprológico, sendo ele o mais utilizado nas clínicas veterinárias pelo fato de apresentar grande eficácia na comprovação de cistos de giardia e também por apresentar baixo custo financeiro. Vale ressaltar que para sua realização é necessária a coleta de no mínimo 3 amostras fecais consecutivas ou em dias alternados, pelo fato do cisto ele ser eliminado de forma intermitente. Outro método de diagnóstico é o exame direto de esfregaços fecais, onde avalia a presença de trofozoitos de giardia. Vale salientar que para sua realização é necessária a coleta de amostras fecais frescas, para assim obter um ótimo resultado. Por fim, outro método de diagnóstico não menos importante é o teste sorológico de ELISA, que apresenta bastante eficácia, porém de alto custo, o que dificulta um pouco a utilização do mesmo. Aqui temos a imagem microscópica com a presença de trofozoitos de giardia que foram encontradas nas fezes de um cão. O tratamento. Por se tratar de uma zoonose, é crucial que logo após o diagnóstico seja iniciado o tratamento. E ele deve ser feito à base de fármacos de nitroimidazóis, entre eles se destacando o metronidazol e o tinidazol, sendo o metronidazol o medicamento mais utilizado e mais eficiente, além dele impedir o DNA e impedir a replicação. Também utiliza-se como tratamento fármacos à base de benzimidazólicos, onde se destaca o albendazol e o fenbendazol, sendo o fenbendazol um medicamento bastante eficaz e bem seguro, podendo ser prescrito tanto para gestantes ou prens, tanto como para gatos. Já o albendazol é um fármaco que ele deve ser utilizado com cautela, pelo fato dele ser potencialmente tóxico para a medula óssea. Por fim, outro método de tratamento é a furazolidona, onde é um fármaco com ação antibacteriana e antiparasitária. Ele apresenta bastante eficácia no combate à giardia. Falando sobre o controle, inicia-se citando a principal medida de controle e profilaxia contra a giardíase, que é o saneamento básico de qualidade, que consiste no descarte correto dos dejetos produzidos na residência, sem contato nenhum com o ser humano e com os animais. Seguido da higienização adequada, que as principais medidas seriam a lavagem correta das mãos antes da alimentação, a lavagem correta das mãos após o uso do sanitário e após a limpeza da caixa de areia ou do tapete sanitário do seu animal, a higienização correta dos alimentos antes da ingestão e a higienização correta frequente de objetos como bebedouros, comedouros, caminhas ou local onde seu animal dorme. E sempre também estar disponibilizando pelo seu animal
água filtrada e ingerindo também para o próprio consumo sempre água filtrada, porque aí teremos a certeza que essa água estará livre de cistos da giardia, né? Essa água não estará contaminada. E cuidados ao passear com o seu pet em locais públicos, por exemplo, parques ou praças, porque nesses locais podem haver dejetos de outros animais que podem estar contaminados. Então, evitar que o seu pet tenha contato com esses dejetos. E ao chegar em casa, sempre estar higienizando, limpando corretamente as patinhas do seu animal, os seus pés, os seus sapatos, para não estar ali contaminando a sua casa, o seu ambiente de dia a dia. E a principal medida de profilaxia é a vacinação. A vacina denomina-se Giardia Vax, que é o seu nome popular. E ela é indicada a partir de 7 semanas de vida para gatos e 8 semanas de vida para cachorros, com um reforço de segunda dose a partir de 2 a 4 semanas e reforço anualmente. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Aqui na descrição tem 3 perguntinhas para reforçar o seu conhecimento de tudo que a gente falou e até a próxima.